Começamos agora o bloco de número 2 e já com um tema novo nesse bloco de número 2, porque vamos falar sobre o tema competência no processo penal. Tema esse, você sabe, de enorme relevância em concurso público. Vamos falar muito sobre competência e a gente começa, antes aí de entrarmos propriamente no Código de Processo Penal, dando uma definição do que seria competência, o que podemos chamar de competência no processo penal, como definir isso. Então, em relação à palavra competência, primeiro teremos uma outra palavrinha que precisamos relacionar à palavra competência. A palavra competência está ligada a uma ideia anterior, que é a ideia de jurisdição. Então, para entender o que é competência, precisamos entender o que é jurisdição e aí a gente chega num conceito sobre competência. A jurisdição, você sabe, é um conceito da teoria geral do processo e diz respeito à atividade estatal de aplicar a lei ao caso concreto. Então, por exemplo, Cândido Rangel Dinamarco, ao definir jurisdição, diz que a jurisdição ela é uma função, um dever e uma atividade do Estado. A jurisdição é a atividade estatal de aplicar a lei ao caso concreto. E quando falamos em atividade estatal, estamos falando do Estado juiz que aplica a lei ao caso concreto. Veja, portanto, que a atividade de exercício da jurisdição é a atividade de aplicação da lei ao caso concreto. Essa é uma atividade estatal. E se o Estado juiz aplica a lei ao caso concreto, essa atividade de aplicação da lei deve ser uma atividade organizada. E a competência vem exatamente para organizar a forma de se aplicar a lei ao caso concreto, de organizar a atividade jurisdicional. Então, a competência ela é definida pela doutrina como a medida da jurisdição. Nós vamos ter, por meio da lei, alguns limites para a prestação da jurisdição por meio de determinados órgãos jurisdicionais, para que a prestação da jurisdição seja organizada. Então perceba, o que nós vamos anotar no nosso caderno sobre competência? Vamos colocar o seguinte: a competência constitui a medida da jurisdição. A competência constitui a medida da jurisdição. Então, a gente anota inicialmente isso, que quando falamos em competência, estamos falando de medida de jurisdição. Aí você coloca um ponto aí, a gente continua escrevendo o seguinte: para a aplicação da lei ao caso concreto, é importantíssimo que a atividade seja organizada. Para a busca da eficiência. E por meio de critérios de determinação de competência, essa atividade jurisdicional será realizada. E por meio de critérios de determinação de competência, essa atividade jurisdicional será realizada. Então imagine como seria mais difícil prestar a atividade jurisdicional se, por exemplo, um mesmo juiz ele tivesse competência para julgar tudo. Ele pudesse analisar qualquer matéria, direito do trabalho, direito militar, direito civil, direito penal, tudo com o mesmo juiz. Evidentemente, a eficiência da prestação da atividade jurisdicional não seria a mesma. Daí a necessidade de se criar critérios para se distribuir essa atividade jurisdicional, e isso está ligado exatamente à competência de cada órgão, de cada juízo, para aplicar a lei ao caso concreto. Então, competência diz respeito à medida da jurisdição, à delimitação de poderes jurisdicionais nas mãos de cada juiz ou como atribuição de cada órgão jurisdicional.
Então, definido aí o que significa a competência no processo penal, nós vamos a um dispositivo que é de suma relevância para entendermos o que é a competência no processo penal. Esse dispositivo é um dispositivo que você tem que memorizar. Por quê? Porque é muito comum ser cobrado em provas de concurso quais são os critérios de determinação de competência. E os critérios de determinação de competência são aqueles que estão elencados no artigo 69 do Código de Processo Penal. Então a gente anota no nosso caderno, vamos fazer um tópico, que é o tópico critérios de determinação de competência. Critérios de determinação de competência. Esses critérios são os critérios que estão no artigo 69 do Código de Processo Penal. Critérios de determinação de competência, critérios que estão no artigo 69. Então vamos ver quais são os 7 incisos que estão nesse artigo 69. Eu disse para você que a atividade jurisdicional deve ser uma atividade organizada e esses critérios que estão no artigo 69 são exatamente os critérios utilizados pelo legislador para organizar a atividade jurisdicional. Então, o primeiro critério que está no artigo 69 é o lugar da infração. Então, a gente anota aí no nosso caderno, primeiro critério, vou até colocar nessa parte aqui da lousa, primeiro critério que está no artigo 69, inciso 1, vamos colocar aí o lugar da infração, que é o principal, inclusive. O lugar da infração, diríamos que é o principal critério de determinação de competência. O inciso 2 traz também um critério importante, que é o domicílio ou residência do réu. O domicílio ou residência do réu, segundo critério de determinação de competência. O que eu chamo a sua atenção já nesse inciso 2? Domicílio ou residência do réu é critério de determinação de competência no processo penal. Porém, no ordenamento jurídico vigente, não há previsão de domicílio ou residência da vítima como critério de determinação de competência no processo penal. Cuidado! No nosso ordenamento jurídico processual penal, não há previsão aqui no Brasil de domicílio da vítima como critério de determinação de competência. Então a gente já coloca aí no caderno o seguinte: não há previsão do domicílio da vítima. Não há previsão do domicílio da vítima. No nosso ordenamento, não há hoje nenhuma lei prevendo o domicílio da vítima como critério de determinação de competência no processo penal. Agora, tome cuidado com uma previsão que está na Lei Maria da Penha, que pode levar a uma confusão sobre os critérios de determinação de competência. Cuidado com o seguinte. A gente tem no artigo 15 da Lei Maria da Penha, cuidado com isso. A gente tem no artigo 15 da Lei Maria da Penha o seguinte, é competente por opção da ofendida para os processos cíveis regidos por esta lei o juizado 1. Do domicílio ou de sua residência. 2. Do lugar do fato em que se baseou a demanda. 3. Do domicílio do agressor. Cuidado porque a Lei Maria da Penha, no artigo 15, notadamente no seu inciso 1, tem previsão de que nos processos cíveis que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, o domicílio da vítima, da mulher agredida, é critério para determinação de competência. Mas veja que é expresso o artigo 15, inciso 1 da Lei Maria da Penha, de que isso ocorre em relação a processos cíveis. Não estamos falando de processos criminais. Tome cuidado, portanto, com isso. Vamos continuar com os critérios de determinação de competência. O inciso 3 traz a natureza da infração. A natureza da infração como critério de determinação de competência. E quanto à natureza da infração,
nós vamos estudar que, a depender do tipo de infração penal praticada, vamos ter determinado juízo especializado para julgar aquela infração penal. Então, só para exemplificar, você sabe que o Tribunal do Júri, por exemplo, ele julga os crimes dolosos contra a vida. Existem varas especializadas que são criadas por meio da Lei de Organização Judiciária. Por exemplo, vara de delito de trânsito, vara de crimes falimentares, vara de lavagem de dinheiro. A própria Lei de Organização Judiciária também pode criar juízos especializados e determinar a competência conforme a natureza da infração. Temos ainda o inciso 4, que traz mais um critério, que é a distribuição. A distribuição. A gente vai ver que em determinadas situações a competência será determinada por meio de um sorteio. Então nós vamos ter, diante de vários juízes abstratamente competentes, a possibilidade de que um deles seja sorteado para julgar determinado fato. Esse tipo de determinação de competência, ele é por meio do critério da distribuição. O juiz é sorteado para julgar determinado fato, dentre outros juízes abstratamente competentes, de acordo com a lei. O inciso 5 vai trazer dois critérios de determinação de competência: a conexão ou continência. A conexão ou continência. Então, em relação à conexão ou continência, veja que o legislador utilizou a expressão ou, podendo dar a entender de que conexão e continência são expressões sinônimas. Isso não é verdade. Então, conexão é uma coisa, continência é outra. São conceitos bem distintos que a gente vai estudar. Conexão é uma coisa e continência é outra. Isso, inclusive, a gente poderia ter aqui dois incisos separados. Poderia ser o inciso 5 para conexão e o 6 para continência, mas escolheu o legislador colocar no mesmo inciso, e é importante que você saiba, não são expressões sinônimas a conexão e a continência. O inciso 6 vai trazer mais um critério de determinação de competência, que é a denominada prevenção. A prevenção é mais um critério de determinação de competência. E em relação a esse critério do inciso 6, temos que, em determinadas situações, o juiz que ficará competente para o julgamento do caso é aquele juiz que praticar o primeiro ato processual. Então, praticando o primeiro ato processual, podemos dizer que esse juiz fica prevento para o julgamento da causa. Ficando prevento para o julgamento da causa, podemos dizer então que ele é competente para julgar o fato, e a competência foi determinada pela prevenção, de acordo com o inciso 6. E o inciso 7, ele vai trazer uma regra também importantíssima, que envolve muito o direito constitucional, que é a prerrogativa de função. Então, mais um critério de determinação de competência é a prerrogativa de função. Determinadas pessoas, em virtude da função exercida, terão o direito, a prerrogativa de serem julgadas por juízes mais experientes. A Constituição Federal, ela traz lá uma penca de gente que pode ser julgada por juízes mais experientes. Então, nós temos possibilidade de que a prerrogativa de função ocorra nos tribunais de segunda instância, no STJ, no STF. Prerrogativa de função, conforme a autoridade, conforme a função exercida, pode ser alterado o órgão jurisdicional que tem competência para julgar com base nesse critério da prerrogativa de função. Então, a prerrogativa de função, inciso número 7, ele é mais um critério de determinação de competência. E aí a gente, quando falar de prerrogativa de função, vamos entrar na polêmica que é a prerrogativa de função, várias decisões do STJ e do STF acerca desse tema prerrogativa de função. Inclusive, a gente precisa também comentar sobre o que se tem hoje em andamento de projeto de lei para ou encerrar ou limitar muito a prerrogativa de função, o que é um clamor da sociedade, considerando que, de fato, esse critério de determinação de competência gera
na realidade, privilégios para determinadas pessoas que têm aí os seus processos levando anos para serem julgados e fatalmente, muitas vezes, encontrando a prescrição. Então, tendo na prerrogativa de função um abrigo para a impunidade. Não é um discurso piegas que eu estou fazendo aqui, mas um discurso real de que aqueles que têm prerrogativa de função efetivamente estão em situação diferenciada perante o Poder Judiciário, quando a nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Então isso é inadmissível, precisamos ou acabar com esse instituto ou então limitá-lo aí, vamos colocar aí os chefes de poder como pessoas que podem ser julgadas por foro por prerrogativa de função, e aí a gente teria já regra bem razoável para que esse critério fosse mantido na nossa legislação, porém com muitos limites. Então, para você ver, um absurdo que a gente tem hoje, se um ministro do Supremo, por exemplo, cometer um crime, quem julga o ministro do Supremo são os outros ministros do Supremo, ou seja, pessoas que estão ali com ele todos os dias, trabalhando, e aí a gente sabe que naqueles embates relativos aos julgamentos que são submetidos ao Supremo Tribunal Federal, surgem amizades e inimizades, né? Surgem simpatias e antipatias, o que notadamente gera um problema enorme quando colocamos ministros do Supremo para serem julgados também por ministro do Supremo. Não tem cabimento isso. Então, são regras aí que poderiam ser alteradas na nossa Constituição em relação à prerrogativa de função. No próximo bloco a gente já continua falando mais, entrando especificamente em cada critério de determinação de competência. Até lá.